Podemos começar, né? Para a gente Podemos. aproveitar o tempo, isso. Boa noite a todos, professores e professoras. Agora temos professor também. Que beleza. Bem-vindos. Professores, bem-vindos. Bom, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, eu já vou começar apresentando o texto da competência 9. Então, vamos lá. Exercitar a empatia. Dani, você já falou Oi. seu nome antes? Porque a gente, né, tá Não, acostumado Daniela, né? gente. Boa noite. Tudo bem? Como vão vocês? Meu nome é Maria Natália. É porque eu já estava aqui, Segundo olha grupo, que né? Não pode sair perdendo, é. não. Ai. Então, vamos. Exercitar a empatia, o diálogo, não é? A resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa é a competência, hein, Nath? Essa é a competência. Bom, a gente quer destacar algumas palavras. Uma delas é a cooperação, que dentro da pedagogia logosófica a gente nomearia de colaboração, porque a gente entende que a colaboração é a parte de esforço, boa vontade e até sacrifício que o homem oferece em favor de uma amizade, de um empreendimento ou de um ideal. E para exemplificar um pouco do que a gente vive, né, em relação a este conceito, eu queria trazer um projeto, rapidamente, né? Vou trazer um projeto institucional da nossa escola, que é o projeto Comissões. As crianças, junto com as professoras, elas elaboram um conjunto de colaborações, de funções que seriam interessantes elas poderem ajudar a professora para o cumprimento das atividades do dia a dia mesmo da escola, tanto dentro da sala, quanto ao redor da escola, dentro da escola mesmo. Então, essa primeira criança, aqui que vocês estão vendo, ela está numa comissão de entrega de materiais. E aí ela está entregando o livro didático para os colegas. Né? E esses dois aluninhos simpáticos aqui estão organizando, ajudando a organizar a mesa da professora e vão entregar as agendas. E eles ficam super empolgados para essas comissões. Elas vão se alternando, né? Os grupos têm a oportunidade de participar de todas as comissões. Então, eles sempre ficam lá na expectativa de qual que vai ser a colaboração dele no dia ou na semana, né? Dependendo aí de quanto tempo que eles ficam em cada comissão. Outra palavra da competência que nós vamos destacar é a palavra acolhimento. E vamos trazer a cada palavra a fundamentação teórica dentro da pedagogia logosófica. A pedagogia logosófica é a pedagogia do bem dizer, do bem pensar, é a pedagogia da felicidade, porque ao mesmo tempo que ensina, faz feliz. E aí nós vamos trazer para vocês, né, algumas fotinhas para ilustrar esse acolhimento, que a gente sabe a importância fundamental dele, né, para o processo de aprendizagem das crianças. Aqui é na época do abraço, né, gente, no presencial. E aqui no remoto, né, Nath? Isso. Oi, gente, eu atendo esse casalzinho de alunos, esse menor, né, está no 2º ano e a menina está no 5º ano. Eu sou professora particular deles, mas eles são alunos do colégio logosófico. E era aniversário do menino mais novo, e os pais são médicos, é um casal de médicos que trabalha muito, eles saíram cedo e iam voltar só à noite. E a mãe deixou um bolinho para o menino cantar parabéns, mas ela não ia poder estar presente. Ô, gente, a professora acolheu essa criança, e foi tão bonitinho, né? Ele ficou tão feliz.
os alunos, os colegas cantaram parabéns, a professora falou umas palavras para ele, né, de estímulo. Ele realmente, assim, se sentiu muito acolhido nesse dia, né, ficou muito feliz com esse momento que ele viveu. Foi muito bonitinho. Aqui precisava dele hoje, tá? Para dar o show para vocês. É um aluninho novato no 2º ano e muito ainda retraído, tímido. Nós fizemos uma entrevista com os pais e descobrimos que ele tocava bateria, e aí nós agendamos o horário para ele apresentar para a turma. Sucesso total, né, gente? Sucesso mesmo. Dele se sentir ali pertencente ao grupo, né? E daí em diante mudou a postura dele no dia a dia na aula. Aqui são 2 crianças participando do projeto, que a Vanessa chegou até a falar, né, o Projeto Família, e que este ano, em algumas turmas, a gente chamou de projeto My Family, My Love. Então, essa criança aqui, né, de bordinha verde, ela apresentou a família dela, alguns aspectos da família dela, in English. Pô, gente, vocês fazem ideia com uma criança de 10 anos falando sobre a família em inglês? Fofo demais, né? E ela se sentiu super acolhida, né, de poder falar da família dela no projeto. E esse menininho, gente, vocês sabem o que é uma criança tímida? Mais tímida de verdade? É esse menininho, porque ele não gosta, inclusive, de abrir a câmera. Ele não abre, praticamente não abre a câmera, de tão envergonhado que ele é. Mas na hora que ele apresentou, né, ele bebê, apresentou a foto dele bebê, esse menininho parecia outro, ele se sentiu assim, tão assim, acolhido, né, e tão feliz de falar da infância dele, da família dele. Então, eu sinto que esse projeto também favoreceu esse maior acolhimento a essa criança, né, que precisa também se manifestar, precisa, né, vencer esses obstáculos, mas aos pouquinhos, dentro com os passinhos que eles podem dar mesmo, né? Aqui é um momento muito especial que a gente tem vivido no ensino remoto, porque nós dividimos as crianças em grupos menores. Então, durante a semana, a professora tem a oportunidade de estar com um grupo aí de 5 a 7 alunos, e aí, além dela trabalhar os conteúdos pedagógicos que têm que ser trabalhados, ela tem uma oportunidade de estar mais perto das crianças e escutá-las, né? Então, realmente, tanto a professora, quanto os pais, quanto os alunos têm valorizado muito esse momento. E que representa esse acolhimento, né? Gente, não é só a criança que a gente tem que acolher, né? Como escola, se no presencial a gente acolhe os pais, as famílias também, não é assim? Vocês imaginam online. Então, esse foi a culminação do projeto Família. Todas as turmas viveram uma forma, né, de culminação do projeto online. E olhem só como é que as famílias ficaram felizes, né? As crianças apresentaram algumas atividades junto com as famílias, e as famílias muito felizes de viver aquele momento, né? Não sei se vocês observaram que o aluninho tímido está aqui, ó, junto com a família dele, feliz da vida, né? Se sentindo também acolhido pela família e pela escola. Bom, além do acolhimento, né, algo assim que é imprescindível no aprendizado, e a gente vive isso como adulto, vocês imaginam as crianças, é preciso de um ambiente alegre, sereno, feliz. Na verdade, quando a gente está feliz, a gente aprende mais fácil, não aprende? Parece que a nossa mente está mais receptiva para receber os elementos, não é assim? É uma técnica, e a gente tem que, ó, aproveitar essa técnica, deixar essas crianças muito felizes para receberem os elementos. E aí, na minha turma, eu tenho a oportunidade de ter trigêmeos. Como é que eu não aproveito isso? E aí eles resolveram fazer um teatrinho para apresentar o conceito de vocativo para a turma. Vejam bem como é que isso aconteceu. E aí, gente, já assistiram a videoaula de português e aprenderam o que é vocativo? Sim, só que eu tive um pouco de dúvida. Dúvida? Sim. Olha aqui, é fácil. Mãe, minha toalha! Pra que você quer essa toalha agora? Não, eu tô usando o vocativo. Mãe é um vocativo.
E o vocativo sempre tem que ser um substantivo? Não, também pode ser um adjetivo, tipo, lindos, que tal a gente arrumar essa bagunça? Lindos vai ser o vocativo. Ah, entendi. Então o vocativo ele só pode aparecer no início da frase? Não, pode aparecer também no meio e no final. Legal. Tico, vem aqui. Vem, Chico. Por que você tá chamando Chico? Porque eu tô usando o vocativo. Gente, eu dou Ai, que não conta dá vontade de disso. apertar, gente. Para. Ai, ai. Outra palavra é a diversidade. O que acontece, o que sempre aconteceu em todos os momentos cruciais da história humana, é que o homem não consegue encontrar a si mesmo, e muito menos completar sua vida com aquilo que lhe falta. Isto acontece com todos, sejam ricos ou pobres, belos ou feios. Uns têm o que falta a outros, e o que a uns falta, outros têm. E assim sucessivamente. É sabido que não há pior inimigo da liberdade de pensar que as próprias limitações. E limitações são, em particular, os preconceitos e o temor proveniente de ideias inculcadas que impedem o livre raciocínio e sufocam todo o impulso do sentir, ansioso sempre de maior amplitude para os nobres reclamos do coração. É imperiosamente necessário despojar-se de preconceitos, porque eles perturbam o bom funcionamento das faculdades da inteligência e dificultam, como já especificamos, o desenvolvimento normal das aptidões superiores. Bom, e como a gente destacou algumas palavras né, dessa competência 9, nós voltamos aqui com o texto, e a gente destacou cooperação, acolhimento, diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, para a gente refletir, qual é a contribuição da pedagogia logosófica na aplicação da competência 9? Porque a pedagogia logosófica é a pedagogia que, ao mesmo tempo que ensina, faz feliz? Como um projeto pedagógico pode se tornar transformador, levando em conta a concepção logosófica de ser humano, uma configuração bio-psicoespiritual, que a Vanessa trouxe né, na palestra inicial. Como educar de modo a tornar o ser capaz de resolver conflitos, acolher, respeitar as diferenças e ser verdadeiramente um colaborador da humanidade? Agora, nós vamos trazer para vocês duas experiências. Poderíamos trazer muitas, foi difícil, né, Nath, para a gente selecionar, mas eu vou trazer para vocês primeiro uma experiência vivida lá no 6º ano do Fundamental 2, um projeto que é um trabalho de campo, que foi idealizado pelas professoras de Geografia e História, quando elas perceberam que os conteúdos eram bem afins, né, nas duas etapas letivas, e a motivação inicial para poder realizar esse trabalho de campo era proporcionar aos alunos uma experiência para eles aplicarem os conhecimentos trabalhados, né, do conteúdo da história e da geografia, mas motivando a alegria pelo saber, que eles tivessem satisfação com isso, né, alegria. Só que no planejamento desse trabalho, elas sentiram que tinha um objetivo muito maior, como elas iam trabalhar em equipe, né, em equipes, elas poderiam propiciar assim, um momento de muita cooperação e colaboração, e também o conhecimento de si mesmo, que cada criança pudesse conhecer um pouquinho mais para se superar.
E aí eu vou trazer para vocês, mais ou menos, né, bem rápido, como que esse projeto acontece, porque ele, assim, realmente ele ocupa um tempo no sexto ano muito grande, porque as professoras, inicialmente, elas têm que ir ao local onde vai ser a trilha do conhecimento. Normalmente é um sítio, uma chácara que algum pai da turma oferece, né, para que a gente faça o trabalho. E aí as duas professoras têm que ir lá antes, com um tempo antes, para ver se o local é adequado. Por quê? Porque a trilha do conhecimento é um caça ao tesouro, onde as pistas vão ser os conteúdos trabalhados em História e Geografia. Então, elas têm que ir lá para poder observar o espaço, né, para saber onde que elas vão colocar as pistas. Então, só para vocês terem uma ideia, né, trouxe uma tarefa aqui, né, localizar um exemplar da espécie pertencente ao tipo de vegetação descrita no texto. E aí vem lá todas as informações. Então, os alunos têm que estar também afiadinhos, né, no conteúdo, principalmente, né, para achar o tesouro. Aqui tem outras tarefas, né, outras pistas. E o que é o tchan, né, do projeto, do trabalho? Eles são divididos em equipes e as professoras que escolhem os alunos. Eles ficam aí dentro de um cordão, mais ou menos uns 10 alunos, e eles são divididos de acordo com as características mesmo, que cada um pode completar. Não é daquele ensinamento lá da pedagogia logosófica que a gente leu, de completar o que um tem, o outro pode trazer de contribuição. Então, tem aluno que é mais impulsivo, então tem outro que vai ter que conter essa impulsividade, tem outro que tem muita iniciativa, tem o outro que já sabe desvendar o mapa muito bem, e aí fica lá todo mundo em cima dele para ele poder ajudar, né? Já sabe os pontos cardeais muito bem, né? Então, misturam-se aí os conhecimentos práticos lá da matéria e a condição interna de cada um para lidar com esse trabalho, porque eles não podem sair de dentro desse cordão até achar o tesouro. Momento de cultivo de muitos valores, da adaptabilidade, do respeito, da confiança um com o outro, da contenção de algumas palavrinhas que às vezes dá vontade de soltar e não pode, né? Da alegria, do entusiasmo e da colaboração. Até achar o tesouro, né, gente? O tesouro normalmente são balas, bombons, e às vezes a gente utiliza também a oportunidade para trabalhar algo que a turma está precisando. Teve um ano que eles acharam também na Arca do Tesouro uma carta escrita pelos pais sobre o valor da família, que era um trabalho que a gente estava precisando fazer com a turma. O lançamento do projeto é feito para os alunos um mês antes, então eles podem lá já pensar no grito de guerra da equipe, na bandeira da equipe. Então eles ficam um mês assim bem envolvidos, né, e tentando criar as estratégias, porque às vezes aquele grupo não é aquele grupo que eles têm realmente afinidade na convivência diária, né? Então, realmente é um desafio para eles. E os preparativos começam lá, como eu falei, uns 2 meses antes. As professoras têm todo o material para poder cumprir realmente o objetivo da trilha, né? Que eles fazem lá, as blusas, o boné, e esse material todo que é separado, com muita alegria mesmo. E aí, alguns depoimentos que a gente trouxe para vocês. Você lê, Nath? Claro. A trilha do conhecimento foi muito boa para aprender mais sobre as matérias de História e Geografia e misturou o conhecimento com diversão. As partes do trabalho de que mais gostei foram Caça ao Tesouro e o Banho de Mangueira, onde nos divertimos muito. Na atividade, aprendemos a cultivar o trabalho em equipe, que utilizamos para resolver enigmas. Para mim, a trilha do conhecimento foi uma atividade de muito aprendizado. Nós aprendemos mais um pouco das matérias e cultivamos o respeito, a harmonia com as equipes adversárias e com a nossa. Essa atividade nos provou que é sim possível aprender brincando. A trilha foi muito boa, porque todo mundo fez pelo menos uma atividade. Ninguém ficou de fora. Aprendemos a conviver melhor.
Isso aí, só um gostinho, né? Agora a Nath vai trazer outra. É um projeto que a gente realiza no terceiro ano do Fundamental 1, e que um dos conteúdos do Fundamental, no conteúdo de História, são os imigrantes. Só que antes da gente entrar, né? Vou trazer primeiro os objetivos desse projeto. Tem vários, mas eu quis destacar 2 desses objetivos, que é favorecer o cultivo do respeito em relação às diferenças e estimular a vontade de aprender com as diferenças. Como? Formando um campo experimental favorável para que as crianças vivenciem o respeito às diferenças e o aprendizado, e possam relatar o que vivem em casa e na escola. Então, a ideia, eu sinto assim, que o que tem de interessante nesse projeto, além de tudo que eles aprendem, né, na parte do conteúdo, é realmente esse campo experimental que a gente cria para eles viverem esses desafios, esse respeito às diferenças. E aí a gente começa trabalhando, antes mesmo de apresentar o conteúdo, né, o que eles vão estudar sobre os imigrantes, a gente trabalha esse elemento da diversidade dentro desse ensinamento da pedagogia logosófica. Uns têm o que falta a outros. O que a uns falta, outros têm. E aí a gente traz a imagem do quebra-cabeça. A gente... Passa uma vez aí, Dani. Eu entrego para eles uma pecinha de quebra-cabeça, sorteia, né, as peças, e aí eles vão montando o quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça montado vai surgir este elemento que eu quero trabalhar com eles, né, que é esse trechinho que a gente leu. E aí a gente abre para eles conversarem, para eles me explicarem o que eles entenderam, né, sobre esse trecho, que experiências que eles já viveram sobre isso. Aí eu levo algumas experiências, levo alguns elementos, depois que eles formam, né, um conceito, eles têm que registrar a resposta dessa pergunta, o que aprendi com a imagem do quebra-cabeça, no caderno da vida. O que é esse caderno da vida? É o tesouro, gente. Esse caderno da vida é um tesouro. Por quê? Eles começam a fazer lá no 2º ano, e esse caderno vai acompanhando eles até o 5º ano. E nesse caderno eles escrevem os desafios que eles enfrentam, o cultivo de valores, os sentimentos que eles vão observando dentro deles, o que eles vão conhecendo sobre eles mesmos. Algumas professoras trabalham, inclusive, objetivos que eles podem criar para eles mesmos, para enfrentar as dificuldades deles. Então, tem aquela criança que é mais tímida, então, o que pode fazer para estimular para que essa criança vença essas dificuldades? Aí eles escrevem lá no caderno da vida, né, os trabalhos que a gente faz para que eles possam se conhecer melhor, avançar, serem pessoas melhores. Eles escrevem lá nesse caderninho da vida. Então, é um caderno realmente um tesouro para eles. E aí eu trouxe, só para dar um gostinho, né, o relato, o registro de uma aluna, que ela respondeu em relação a essa pergunta. Tem até os erros ortográficos, que está do jeitinho mesmo que ela anotou lá. Eu aprendi com a imagem do quebra-cabeça que tem pessoas que não têm valores que a gente tem. Por exemplo, a Lara quer ter o meu otimismo. Eu quero ter o esforço da Isa. E assim vai. Fofura, né? Bom, e aí, depois que a gente trabalha esses elementos, né, dos respeitos à diversidade, às diferenças, de que cada um é como se fosse a pecinha desse quebra-cabeça, que a gente vai se completando, a gente aprende com o outro. Aí a gente entra com os imigrantes, porque os imigrantes também contribuíram muito para a nossa cultura, trouxeram muitos aspectos para as nossas culturas, e eles vão entendendo isso e entendendo que dentro da nossa sala de aula também funciona dessa forma, né? Um vai ajudando o outro. E aí sim, eles fazem pesquisa, buscam na internet, vão na biblioteca, tem as aulas de informática em que eles também fazem pesquisa sobre o tema, e aí no final eu peço eles para fazer um registro, né, sobre o que eles aprenderam no 3º ano, para a vidinha deles, e muitos recordam desse projeto.
Você lê para a gente, Dani? Eu aprendi a pensar antes de fazer, saber falar e saber ouvir. Ninguém é igual e devemos respeitar as diferenças. Também aprendi que tem gente que tem um valor ou uma habilidade que o outro não tem, e o outro sabe fazer coisas que a outra pessoa não, e pode aprender e ensinar uns aos outros. Aprendi a respeitar todos, ajudar nas dificuldades e que quanto mais amigos, melhor. E também aprendi a ter defesa mental, ou seja, defender a mente de pensamentos ruins e copiar, aprender só coisas boas. Eu aprendi muito no ano. Hoje vou contar sobre o respeito. O respeito é a base de tudo. Se todas as pessoas fossem respeitadas do seu jeito, o mundo seria melhor. Outra coisa que aprendi é sobre as diferenças. Todos nós somos diferentes, até mesmo gêmeos. Temos gostos, pensamentos digitais e sentimentos diferentes. Nós somos diferentes também na aparência. Meu gente, não foi ou não foi um campo experimental? Porque eles tiveram, além de trabalho em grupo, né? Só a gente falar em trabalho em grupo, acho que todo mundo aqui já viveu uma vez na vida trabalho em grupo. Já é um campo experimental e tanto, né? E eles, além disso, tanto de atividades que eles tinham que fazer ao longo desse projeto, né? Só um detalhe em parênteses aqui, viu, Dani? Tem mãe de aluno aí. Tem mãe de aluno aí. Que viu o filho aí na fotinha? Viu a filha no potinho. Delícia. Foi coincidência, né, Gi? Que bom. Carol, você lê pra gente? Diferente é quando os seres humanos, vinculando-se uns aos outros em estreita compreensão do que significa uma verdadeira irmandade de ideais e de consciência nos propósitos que guiam a existência, prestam-se auxílio em mútua colaboração e juntos, unidas todas as vontades, ou melhor dizendo, os fragmentos de vontade que cada um pode oferecer como concurso próprio para superar a existência geral, contribuem para que se vençam os obstáculos e os espíritos se fortaleçam, estimulados dia após dia pela convicção cada vez maior de que nessa força de união reside um fragmento da força universal. É isso, né, Nath? A mensagem que a gente quer deixar, se vocês quiserem depois até ir nesse livro, que tem esse pedaço foi tirado de uma conferência, né, que Gonzales Pecote pronunciou, e que a gente pensa que o segredo é essa força de união, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Aprendendo uns com os outros. Obrigada. Tem o nosso contato, né, Dani? Passa mais um. Isso. Porque aí a gente pode continuar. Podemos trocar figurinhas, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês.